Boa tarde, são meio-dia e 45 do dia 19 de julho de 2019. Eu vou gravar esse vídeo aqui, vou colocar no meu canal lá do YouTube, porque observei que ainda existem muitas dúvidas sobre o casamento. Alguém aqui saber se a Bíblia tem respaldo para o casamento como é feito nos nossos dias, nos dias atuais, né? Sobre se a Bíblia dá um respaldo. Primeiramente eu quero dizer que existem perguntas que já nascem sem resposta. Essa é uma. Por quê? Porque o primeiro casamento instituído, que foi inventado pela Igreja Católica, foi no século XII. Isto é, no ano 1200 depois de Cristo. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas começaram a ser escritas 1500 anos antes de Cristo e terminou no ano de 90 a 100 depois de Cristo. Então, quando foi realizado o primeiro casamento com música com aliança, com festa, com padrinhos, e celebrado em ato religioso dentro de um templo religioso, isso foi 1100 anos depois. Então, eu quero explicar aqui em poucas palavras, né? Mais ou menos, por exemplo, eu quero citar aqui o casamento nos dias de Jesus. Como era realizado o casamento nos dias de Jesus, ou no tempo de Jesus? Já não vou nem falar muito do Antigo Testamento, né? Mas já quero falar nos dias de Jesus, como era realizado o casamento no tempo de Jesus, né? Através do Antigo Testamento, é evidente que a celebração do casamento é uma realidade exclusivamente, ou seja, não era sancionado por nenhum ato religioso. O casamento não era sancionado por nenhum ato religioso nos tempos de Jesus, né? Muito bem. Portanto, não existia celebração de casamento como aquela realizada hoje em dia em nossas igrejas, né? Então, o casamento era conforme lá no Antigo Testamento. O primeiro casamento foi realizado por Deus, Gênesis 2:24, quando diz a palavra: portanto, deixará o homem a seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher, e ambos serão uma carne. Então, o verbo deixar, o verbo unir, o verbo tornar-se. Então, casamento é duas pessoas que se amam, que se respeitam, que se querem e têm convicção, unir-se, como no dia de Jacó, né? Jacó trabalhou 7 anos por uma moça, por Raquel, e no final dos 7 anos chegou para o seu sogro: só me dá minha mulher, porque eu já trabalhei 7 anos. Então ele fez um banquete, né? Com os parentes, com os amigos, com as pessoas das empregadas da casa, fez aquele banquete e à noite deu a filha a ele já se unir lá. Bom, então, por exemplo, em Malaquias 2,14 o profeta diz que a esposa é a mulher da aliança. Malaquias disse que a esposa é a mulher da aliança. O que é aliança? Aliança é um pacto que se faz com qualquer pessoa, né? Uma aliança empresarial, uma aliança da sociedade, uma aliança matrimonial, né? Uma aliança matrimonial, isto é casamento. Então, é formalidade. O que nós temos hoje é formalidade, né? Casamento com padre, com pastor, com juiz, né? Como eu disse, o primeiro casamento foi realizado a partir de um decreto de Graciano,
isso no 1200 por aí. E o primeiro casamento do civil realizou-se no Brasil já na República, foi um decreto de 1890, 89, 90, não me lembro, mais ou menos por aí, com o primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca. Então, quando foi realizado o casamento civil, hoje que é realizado em nossas igrejas, né? Então, é formalidade, festa, aliança, banquete, padrinho e uma série de coisas. Mas, então fica aí, né, essa pequena explicação. Não dá para explicar muita coisa. Mas, então, foi no ano 1140, né? Aliás, foi no ano 1140 que veio o decreto de Graciano em uma extensa obra sobre os direitos, né? E foi estabelecido regras e condutas em matrimônio, costume da Igreja Católica, tá? Em 1140 depois de Cristo, com o decreto de Graciano, né, que veio o casamento com regras, com condutas, com costumes da Igreja Católica. Então, quem inventou esse casamento que existe hoje em nossas igrejas foi a Igreja Católica. E o casamento civil no Brasil foi a partir do decreto do primeiro presidente da República, Teodoro da Silva. Então, são formalidades. Então, por que nós temos que casar com um ato religioso, com pastor? Nós somos cristãos, com pastor e com juízo, por causa da lei. Aí alguém me perguntou, e quem vive uma união estável vai para o inferno? Não é perto da salvação? Não perde. Tem tantas pessoas que se casam legalmente, com aquela sofisticação toda, com um mês depois estão separando. Para casar, levar para o levar para o pastor, levar padre, levar um monte de padrinhos, leva um monte de testemunho, e para separar vai lá sozinho, separa lá e acabou. Então tem pessoas que vivem uma união estável bem mais feliz do que certos tipos de pessoas casando. Outra coisa, o casamento foi estabelecido pela Igreja Católica e em seguida pelas igrejas evangélicas, feito no altar da igreja. O casamento sempre foi feito no altar da igreja. Hoje as pessoas selecionam um grupinho de pessoas privilegiadas, né? Só as convidam as pessoas mais nobres, mais importantes. Aí vai num clube que tem dança, que tem tantas coisas horríveis e faz um casamento religioso. Outra coisa, eu fui padrinho de um casamento que quem realizou um casamento foi um pastor que já tinha divorciado 2 vezes, estava sozinho, estava sem igreja. Quem tem um casamento instruído pode abençoar um casamento? É formalidade, né? Mas temos que cumprir a lei, né? Temos que cumprir a lei, né? A lei estabelece isso, né? As pessoas... como eu já disse para algumas pessoas que eu tenho sempre me ocupado em ensinar, é que existem coisas que a Bíblia proíbe e a igreja não proíbe. Existem coisas que a igreja proíbe e a Bíblia não proíbe. Por exemplo, se um membro da igreja fizer uma união estável, ele vai ficar discriminado. Mas eles fazem coisa bem pior que a Bíblia proíbe, que é divorciar e casar de novo. Isso é ilegal. Ninguém tem autoridade para desfazer um casamento. Jesus foi bem claro dizer, aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Então, se alguém chama um pastor ou um padre para realizar um casamento, ele abençoa em nome de Jesus. Como é que agora ele chega em certo lugar e aquilo é desfeito como se não valeu nada? Então, como eu disse, existe essa formalidade toda e eu volto a dizer,
Eu fui padrinho do casamento, onde o pastor celebrante era um sujeito com 2 casamentos destruídos, e nem igreja ele tinha, ele não estava membrado em igreja nenhuma. Só tinha um título de pastor, que foi pastor. Então, adianta essa formalidade toda, mas nós temos que casar perante a lei, né? A lei da igreja. Existem tantas coisas que a igreja faz errada por invenção da igreja católica, né? Da época da Inquisição, para quem não sabe, o Império Papal, a igreja católica imperou por 1.200 anos, impondo ali, ninguém poderia pertencer a uma outra religião, que era julgado no tribunal dele, da Santa Inquisição, que de Santa só tinha o nome, e torturava, matava, queimava. Então foi esta igreja, nesta época da Inquisição, que foi inventado o casamento agora, com aquela coisa, formalidade toda, no altar da igreja. Hoje é feito num clube onde tem dança, tem pagode, tem um monte de coisas erradas. Mas é assim mesmo, entendeu? Então, se essa explicação lhe foi útil, eu só quero deixar aqui referências bíblicas, né, para o casamento do Antigo Testamento, que é Gênesis 2, 24, Gênesis 24, de 1 a 3, 58 a 67, e Gênesis 29, 20, 23 a 28. Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe a união, tá? Deus abençoe seu casamento, abençoe sua união em nome de Jesus.